Estamos no 8º dia de primícias, falando a respeito de promessas. Cada dia o Senhor tem dado um tema, algo que o Senhor está trabalhando de promessas nas nossas vidas, porque o nosso Deus ele tem promessa para todas as nossas áreas. E cobre, hoje no domingo, é o tema para as famílias, as promessas para a família, nesse 8º dia. De todas as palavras que descrevem Deus nas Escrituras, que nós temos conhecimento, há uma palavra que se destaca, e a palavra que se destaca é Pai. Amém? Ele é Pai, louvado seja o nome dele. Ele é Pai, nós somos filhos. E o maior desejo de um pai é ter uma família. Então Deus ama a família, está no coração dele a família, está no propósito dele família. Por isso nós chamamos ele de Pai. Eu louvo a Deus porque nós temos um Pai maravilhoso, um Pai carinhoso. Esses dias mesmo, para essa viagem que o Senhor realizou na minha vida, eu vi um pai carinhoso realizando o sonho de uma filha. Eu me senti como uma criança onde o pai diz: filha, é possível sonhar e é possível realizar sonhos. Eu sou o pai que realiza os sonhos. Eu vi o Pai cumprindo algo na minha vida. Então eu me alegrei no meu Senhor nesses dias, nesse Pai maravilhoso que nós temos. E o nosso Pai tem promessas. Ele é Pai, tem promessa para todas as famílias. Inclusive Jesus, quando o Pai envia o Filho, Jesus honrando o Pai e ensinando como retornar para a casa do Pai, como orar ao Pai, ele diz: quando vocês forem orar, vocês orarão assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus nos ensina o caminho de volta para o Pai. Ele veio nos mostrar o caminho de volta para o Pai, porque o que o Pai quer é uma família. E já que nós estamos dentro desse tema de família, o que o Senhor queimou muito no meu coração? Há muitas promessas na Bíblia para famílias. Mas diante do cenário que nós estamos vivendo, diante dos dias que nós estamos vivendo, dias proféticos. Amém, igreja? Nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Nós somos a geração que está testemunhando o cumprimento das últimas profecias. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai restaurar todas as coisas. Tem um versículo que eu não coloquei aqui, eu ia pedir a irmã para colocar aí para mim, é Atos. O Senhor me trouxe a lembrança enquanto eu estava ali. É Atos capítulo 2... Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. E Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. E é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Amém? Então, haverá uma restauração das coisas. Nós estamos caminhando nesses dias, numa restauração de todas as coisas, das quais tanto falou os profetas, como falaram os apóstolos. E um dos pontos mais importantes dessa restauração é a respeito de família. É o relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento entre filhos e pais. Esse é um tempo profético que nós estamos vivendo, esses dias. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Pai é um Pai de gerações. Amém? E as bênçãos que o Pai tem para gerações, a palavra dele afirma que até 1000 gerações. Ele quer alcançar e abençoar até 1000 gerações. Então, a bênção do Pai sobre a família, sobre os filhos, ela é grande, ela é enorme. É isso que ele quer para nós. Então, é necessário que haja uma restauração, porque por isso que ele está nos preparando nesses dias, para vivermos esses últimos dias aqui nessa terra, para que nós possamos preparar a próxima geração. Nós somos a geração que o Senhor está restaurando e nós estamos preparando um ambiente para a próxima geração, amém? E eu tenho visto isso aqui nesse ministério.
Deus tem feito coisas grandes aqui nesse ministério, através desta casa, através do ministério que está espalhado sobre o Brasil. O Senhor tem feito coisas grandes porque o Senhor está com pressa para restaurar todas as coisas, amém? Porque nós estamos diante eminente da volta do Senhor Jesus. Então nós, como filhos, queremos tomar posse dessas promessas. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para ouvir o Senhor falar conosco, e nós queremos nessa noite tomar posse das promessas que está para nós construirmos um ambiente seguro, um ambiente onde a nova geração vai se posicionar e vai preparar o caminho para a vinda do Senhor. Amém? E como fala de profecia, eu amo muito essa parte profética. E esses dias, estando lá em Israel, vendo tudo que o Senhor permitiu ver com os meus olhos e caminhar onde o Senhor me levou e ver como Deus está restaurando, como Deus está trazendo os filhos de volta, ver seus filhos ao norte, sul, leste, oeste estabelecido, ver paz no meio dos inimigos. É possível ter paz no meio dos inimigos. Somente Deus pode dar paz. No meio dos adversários, tem adversário ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, mas há paz na terra de Israel, amém? Ver um deserto florescendo é ver a restauração das coisas. Nós estamos diante desses dias. E aí eu queria nessa noite me deter a umas palavras, as últimas palavras do profeta Malaquias. Quando ele termina a sua profecia, ele deixa escrito que chegou até nós. E eu queria me deter nos últimos 3 versículos de Malaquias, capítulo 4. Eu gostaria de fazer a leitura toda, mas nós vamos meditar nos 3 últimos versículos de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero fazer a leitura toda porque eu amo esse texto de Malaquias. Malaquias eu amo porque a bispa sempre gosta de falar Malaquias aqui, o capítulo 3. Ela sempre gosta de falar de Malaquias, capítulo 3, né? Ela sempre comenta nos dízimos, nas ofertas. E eu amo o texto de Malaquias, eu amo a leitura desse profeta, e sempre eu faço essa leitura para mim mesma e tomo posse das promessas que está aqui para nós. E há promessa para as nossas famílias. Há uma promessa de converter o coração dos pais aos filhos. Amém? E essa promessa é para nós vivermos nesses últimos dias, que estão se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois com toda a certeza vem o dia, e em fogo ardente, mais que uma fornalha, onde todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como uma palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Amém, igreja? Está diante dos nossos olhos, não está longe não. Não é um jargão, Jesus vem, está longe não. Está diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo o cumprimento desses últimos dias. Não vai sobrar raiz e nem ramo algum. Mas assevera o Senhor dos Exércitos. Adonai Tsevaot é o seu nome. Todavia para vocês, todos quanto amam reverentemente o meu nome. Tem alguém que ama o nome do Senhor aqui? O nome que está sobre todo nome, porque eu amo esse nome. O nome que está sobre todo nome. O homem dá nome a muitas coisas. Nome à doença, nome de enfermidade, vários nomes na terra. Mas há um nome que está sobre todo nome. Amém? E todo joelho vai se dobrar diante desse nome. Aleluia. Todavia para vocês, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vocês havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Oh glória! Versículo 3, vocês pisarão os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que eu preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Versículo 4, é o que nós vamos meditar do 4 ao 6. Lembrai-vos, portanto, da Torá, da lei de Moisés, o meu servo, dos decretos e das leis que eu lhes ordenei lá em Horebe, no deserto, para todo Israel, e Yahvé prevalece. Versículo 5, eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais
se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais, pois do contrário eu virei e castigarei a terra com desgraça. Em outras traduções tem maldições. Amém? Essa é a última profecia do último profeta da antiga aliança. E nas últimas palavras dele, que eu louvo a Deus porque ele deixou registrado, e eu louvo a Deus porque essa palavra chegou até nós, amém, irmãos? Eu amo essa palavra é poderosa nos seus feitos. Essa palavra gera vida, essa palavra gera transformação, essa palavra cura, essa palavra liberta, amém? A libertação dessa palavra. E quando Malaquias registra as suas últimas palavras, a sua última profecia, antes dele fazer a promessa, porque Deus usa a boca dele para deixar uma promessa para a família, a respeito da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Antes dele fazer a promessa, ele faz uma advertência no versículo 4. Versículo 4, Malaquias 4, versículo 4. Ele diz assim: lembrai-vos, portanto, da Torá, da lei de Moisés. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos, portanto, da Torá, da lei de Moisés, o meu servo. Lembrai-vos dos decretos e das leis que eu lhe ordenei lá em Horebe, lá no deserto. Ele fala de lembrar. Lembrai-vos da minha Torá. Torá, no hebraico, significa ensino, significa instrução. Foi traduzido para o nosso português como lei, mas Torá significa instrução, significa ensino. A palavra hebraica lembrar é o verbo zakar, e zakar significa trazer a lembrança, trazer a recordação, recordar, trazer a sua memória. O que o Senhor está querendo falar? Lembra-te da minha instrução. Traz à memória a minha instrução. Traz à lembrança o meu ensino. O que o profeta Malaquias está querendo dizer para nós nos últimos dias? Nós que viveremos e testemunharemos a preparação para o caminho do Senhor, para o dia que antecede o grande dia do Senhor, que será um dia terrível sobre toda a terra. O que é que ele está falando de lembrar? É trazer um pensamento? É pensar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? É trazer um pensamento? Não. Quando o profeta fala de lembrar, ele está falando a respeito de tomar uma posição diante da instrução de Deus. Amém? Lembra-te, traz a lembrança e se posiciona na minha verdade. Lembra-te, toma uma posição diante da minha justiça. Lembra-te, se posiciona diante dos valores morais eternos. Amém? A instrução do Senhor nos ensina valores morais eternos. Amém? O mundo ensina que os valores podem ser relativos. A palavra do Senhor diz que os valores dele são absolutos e são eternos, e que não mudam, e que não há variação, e que não há mudança nele, porque a palavra dele é a verdade. Amém? É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Então, quando Malaquias está dizendo, lembra-te da minha instrução, lembra-te do meu ensino, ele está dizendo, se posiciona diante da minha palavra. Não fica do mesmo jeito que você está, se posiciona diante da minha palavra, se posiciona diante da minha verdade, se posiciona diante da minha justiça, se posiciona diante dos meus princípios que são eternos, no meio de uma geração que está corrompida no pecado. Então, à medida que vai se aproximando a vinda do Senhor Jesus, a corrupção vai aumentar cada vez mais, mas aqueles que ouvem essa palavra se posicionarão no seu tempo e farão a diferença no seu tempo para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa terra. Amém? Então é necessário, não é trazer um pensamento, mas é você se posicionar diante daquilo da verdade que você já conhece. A palavra está sendo liberada semana após semana aqui nesse altar. A palavra está sendo liberada nos podcasts, a palavra está sendo liberada na internet, a palavra está sendo liberada, mas é necessário que não só você ouça. Eu me lembrei de ouvir, não, o Senhor está dizendo, escutou, se posiciona diante do que está ouvindo. Se posiciona diante da minha verdade.
Se posiciona porque eu tenho uma promessa para ti. Primeiro você se posiciona, aí eu revelo a promessa que eu tenho para ti. Amém? Nós devemos nos posicionar nesses dias, diante dessa palavra, se levantando contra tudo aquilo que vai contra essa palavra. Amém, igreja? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque haverão dias que já negam essa palavra, mas a investida vai ser muito maior, a perseguição vai ser muito maior, mas aqueles que estão no Senhor, eles não vão negar essa verdade. Amém? Não vão negar essa verdade. Vão morrer por essa palavra. Haverá muitos mártires nos últimos dias, porque não vão negar essa verdade. Porque não vão negar essa palavra. Não vão negar o nome dele, que é santo, 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 e que enche toda a terra. Amém? Ele diz, lembra-te da lei de Moisés, do meu servo, dos decretos que eu dei, se posiciona. E aí ele continua, versículo 5. Tu se posiciona, versículo 5. Ele diz assim, Malaquias 4, 5. Aleluia. Louvado seja teu nome. Eu vou ler aqui no meu. 4, 5. Eis que eu mesmo, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande e assustador dia de Yahvé. Eu mesmo, o Senhor, eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o grande dia. O grande dia do Senhor é um dia assustador, é um dia terrível, é o dia que ele vai trazer juízo sobre toda a terra. Ele diz, antes desse dia eu vou enviar o profeta Elias. Quando Malaquias escreve a profecia e deixa registrado, o profeta Elias já havia passado, já tinha vindo, a terra já tinha morrido, já tinha cumprido o seu papel, o seu chamado aqui na terra. E por que o Senhor vai usar a boca do profeta Malaquias e vai dizer, Malaquias, diz para os meus filhos, diz para aqueles que vão ouvir essa palavra em tempo oportuno, que eu vou enviar o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. A respeito de que o profeta está falando? Então, o profeta Elias, ele representa uma unção apostólica e profética que vai recair sobre a igreja para pregar nos últimos dias e preparar o caminho para a vinda do Senhor. Amém? Ele está falando de uma unção que estava sobre Elias. O Espírito, a unção, o poder e a autoridade que estava sobre Elias. Ele diz que essa unção apostólica seria derramada antes do dia do Senhor. E eu quero afirmar nessa noite que essa unção apostólica, essa unção profética, ela está disponível para as famílias. Ela está disponível para a igreja do Senhor. Amém? Há uma promessa para nós nesses últimos dias. Nós que estamos testemunhando os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Há uma unção para avançar. Há uma unção para avançar. Há uma unção para avançar, para pregoar com intrepidez, com autoridade, onde todo medo é retirado, onde o amor é estabelecido, onde a cura, onde a libertação, onde a transformação, onde pais estão retornando para os filhos, filhos retornando para os pais, onde a reconciliação e a restauração está sendo feita no meio das famílias. Amém? Há uma unção, a unção que estava sobre Elias. Elias profetizou no seu tempo. Elias clamou no seu tempo, na sua geração, por um grande avivamento. Elias profetizou para que não tivesse chuva. E a palavra do Senhor afirma que por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel, conforme a boca do profeta. Porque havia uma unção sobre a vida dele. Havia uma autoridade sobre a vida dele, uma autoridade de dizer para a chuva e não cair nenhuma gota, nem orvalho do céu, durante 3 anos e 6 meses. O mesmo que deteve a chuva, orou novamente e caiu chuva e molhou a terra seca após 3 anos e 6 meses. Amém? Esse profeta Elias, que a unção que estava sobre ele de autoridade, enfrentou o rei Acabe, um rei que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, porque ele lembrava-se dessa palavra, amém? Porque ele se posicionou nessa palavra, ele conhecia a Torá, ele conhecia a instrução do Senhor, e ele se posicionou no seu tempo e enfrentou reis.
Enfrentou a esposa dele, Jezabel, porque não fazia o que era reto perante os olhos do Senhor. Esse mesmo Elias enfrentou os profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Havia uma unção, uma autoridade sobre aquele homem. A palavra diz que esse homem fez reviver o filho de uma viúva em Sarepta. Você crê nisso? Pois a unção que estava sobre Elias, ela está prometida para nós nesses dias, amém? Há uma unção profética sobre nós. Há uma unção profética para as famílias. Há uma unção profética sobre a igreja para avançar e pregoar esse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A profecia fala que Deus ia levantar novos profetas com a mesma autoridade, no mesmo espírito, na mesma unção de Elias. Você crê? Eu creio. Que ele ia levantar. E eu estou vendo nessa casa, igreja. Eu tenho me alegrado nesses dias com essa casa. Eu tenho visto, eu tenho me alegrado cada ministração desde o dia primeiro, como Deus tem usado esses jovens. Eu olhando para esses jovens ministrando, eu digo, Senhor, como eu queria ter te conhecido na idade deles. Como eu queria, Senhor. Que coisa mais linda esses jovens posicionados. Esses jovens que estão comendo a tua palavra, se alimentando da tua palavra e estão se posicionando no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, Senhor. Eu estou vendo isso nessa casa. Eu estou vendo isso nas famílias aqui estabelecidas. Há algo que Deus está realizando neste lugar. Neste lugar, louvado seja o teu nome. Há uma unção derramada para avançar. Há uma unção derramada para avançar. Ainda ontem mesmo o evangelista lia, falando que Deus gosta de ser lembrado. Deixa eu te dizer, Deus gosta de ser lembrado. E ele diz, assim como eu gosto de ser lembrado, te lembra também da minha Torá, da minha instrução. E se posiciona diante dela. Louvado seja o teu nome. Faz lembrar do meu nome. Faz lembrar das minhas promessas. Deus ama ser lembrado. Faz lembrar das minhas promessas, porque eu tenho zelo em cumpri-las. Louvado seja o nome. Não é que Deus esquece, não. É porque Ele ama quando Ele é lembrado. Eu gosto de ser lembrado, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Então, há uma profecia sobre nós, há uma unção derramada sobre nós. E essa palavra profética, essa unção, essa profecia de Malaquias, ela se cumpre na vida de João Batista. Eu quero ler Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13. Quando Zacarias, no seu serviço, ele entra no templo para servir o Senhor e um anjo aparece para Zacarias. E olha o que o anjo diz para Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 13. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica, ela foi ouvida. Deus ouve súplica? Ouve. Deus ouve as nossas orações? Ouve. Deus ouve o nosso gemido? Ouve. Deus ouve a nossa dor? Ouve. E Ele atende. Ele diz, Isabel, a tua esposa, ela te dará à luz um filho. E tu vai pôr nele o nome de João. Versículo 14. Ele te será um motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada. Ele será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E ele conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, o seu Deus. E ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito, no mesmo poder de Elias, com um propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Amém, igreja? Então Deus cumpre a sua palavra, Ele diz, vai vir o profeta Elias. E aí, como foi que veio João? João veio na unção profética, na unção de Elias, na unção, no poder e na autoridade, no mesmo espírito, no mesmo poder de Elias, e com o propósito, converter, voltar o coração dos pais aos filhos. Vocês creem nisso, irmãos? Porque essa unção que veio sobre João Batista, essa unção está disponível para nós.
Há um propósito de Deus derramar dessa unção, dessa autoridade, desse poder, para que os corações dos pais sejam convertidos aos filhos, que os desobedientes voltem à sabedoria dos justos, que deixe um povo preparado para o Senhor. Tudo Deus faz com propósito, há um propósito dele derramar dessa unção. E Jesus, quando está caminhando com seus discípulos, Jesus vai afirmar essa verdade. Eu quero ler Mateus capítulo 17, versículo 9. Mateus 17, 9. Jesus vai afirmar que Elias iria restaurar todas as coisas. Mateus 17, 9. Enquanto eles desciam do monte, aqui é o monte da transfiguração, o Senhor me deu a graça de subir lá no monte, ao Monte Tabor. Quando vocês forem para Israel, amém? O Senhor vai levar vocês lá no Monte Tabor. Tisa já foi no Monte Tabor, não já? E tem uma visão linda de lá, lindo, ver tudo aquilo ali que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo diante dos nossos olhos. E Jesus estava descendo desse monte, e os discípulos perguntaram para ele, por que os escribas ensinam que é preciso, porque lá ele foi transfigurado, ele viu Moisés e viu Elias. Ele viu a instrução e viu Elias, a unção apostólica, a unção profética, ele viu. Aí os discípulos, mas Senhor, por que é que os escribas nos ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Se Elias já veio, próximo versículo. Versículo 11. Ao que Jesus lhe respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Vocês crêem? Próximo versículo, aí ele diz, eu todavia vos afirmo que Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Versículo 13. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então, Jesus afirma que João Batista veio, o Elias veio, mas antes dele dizer que João Batista tinha vindo, ele afirma que ele virá, que o profeta Elias virá. E de que Jesus está afirmando? O que é que Jesus está afirmando para nós? A unção, o poder e a autoridade que estava sobre Elias virá nos últimos dias, antes da minha vida, para restaurar todas as coisas, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Jesus não está se contradizendo, ele não diz, ele virá e depois ele veio. Jesus não está falando aqui por acaso, ele está falando de algo que está se cumprindo na pessoa de João Batista, para que não haja dúvida que João Batista é a unção de Elias, veio sobre ele, mas ele continua dizendo, ele virá e restaurará. Amém? Há uma promessa para nós, ele virá, ele vem e vai restaurar todas as coisas. Amém? Há uma unção sobre nossa casa, sobre nossa vida. Nós só precisamos tomar posse da palavra. Não apenas ler a palavra, e não apenas lembrar quando lê, mas se posicionar diante dessa palavra. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, tem uma unção disponível para ti. Você vai ficar de braço cruzado ou você vai querer receber? O Senhor quer que você deseje, que você peça, porque Ele quer derramar. Ele quer fazer coisas grandes nesses dias, amém? Ele está procurando corações quebrantados e humildes, corações que o buscam verdadeiramente. Ele diz, se me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado, diz o Senhor. Que Ele possa ser achado por nós, amém? Possa ser achado por nós, porque nós queremos viver essa unção, Senhor. Nós queremos essa unção, a unção profética de Elias para restaurar todas as coisas no coração das pessoas, a fim de que estejam prontos para a volta de Jesus. Precisamos assumir o papel de Elias, precisamos assumir o papel de João nesses dias, para que haja restauração nas famílias, amém? Para que o coração de pai se converta aos filhos e dos filhos aos pais.
Precisamos preparar pessoas para restaurar todas as coisas. E Deus está levantando um povo aqui nesse lugar. Deus está movendo uma geração aqui no Ministério Apostólico Nova Terra. Não apenas em Fortaleza, mas no estado do Ceará, como está profetizado. Natal, Caraúbas e toda a nação brasileira. E além da nação brasileira, para as nações. Para as nações. Porque haverá monte nas nações. Amém? Nas nações. Além do Brasil, para as nações. Por quem tem tomado posse dessa palavra, porque tem se posicionado em seu tempo, porque tem recebido essa unção e tem avançado para preparar um povo para a vinda do Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome. Assim como João Batista veio e clamou por restauração na sua geração, o Senhor está olhando para nós, para que nós possamos nos dispor diante da nossa geração e clamar para que haja restauração e um grande avivamento. Desde quando eu entrei nessa casa, fez 1 ano agora, já conheci a pastora Mar, quase 10 anos. Mas o Senhor me direcionou para esse lugar e quando eu cheguei aqui e vi tudo que Deus estava fazendo, eu sabia que eu não vi guiada pela minha vontade, mas eu vi guiada pelo Senhor. Porque o Senhor está fazendo coisa grande aqui nesse lugar. Porque é um povo que está se movendo no apostólico, está se movendo no profético, que compreendeu a palavra e está se movendo nele. Amém? E vai ver coisas grandiosas nesses dias, eu creio. A palavra profética está sobre nós, há uma autoridade sobre nós. É tanto que o Ministério Mante, ele se posicionou no ano passado, quando eu fui para a liberação profética, eu vi tudo aquilo que Deus estava fazendo ali naquele centro de convenção. Eu disse, meu Deus, tu está fazendo coisa grandiosa, conforme diz o profeta Malaquias. O que eu vi de homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, se posicionando num tempo profético, recebendo a unção que está sendo derramada, porque está sendo liberado a unção, igreja. Eu preciso entender, eu preciso receber. Eu não posso simplesmente ouvir, cruzar os braços. Eu tenho que receber, me posicionar nisso que está sendo liberado, está sendo derramado dos apóstolos, sobre os bispos, sobre toda a liderança. Está sendo derramado, igreja, para que nós possamos avançar na força, no poder, na autoridade, no espírito de Elias, assim como de João Batista, amém? E preparar um povo para o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Até agora tem a liberação profética. Quem ainda não fez sua inscrição, inclusive eu não fiz ainda, mas eu vou fazer minha inscrição. Faça a sua inscrição para a liberação profética que vai acontecer, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus tem algo para derramar e Deus vai nos posicionar por dias que estão por vir nesse ano de 2023. Amém? Para que o Senhor vai enviar Elias? Para converter o coração dos pais aos filhos. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 6. Malaquias 4, 6. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais, se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Ao contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. A palavra shuv no hebraico, ela significa voltar. Ele está dizendo que o coração dos pais vão se voltar, vai retornar, vai regressar, vai haver uma conversão, vai converter, vai haver arrependimento. A palavra shuv também é usada para arrepender-se, converter, sofrer uma mudança. Vocês creem que haverá uma mudança no coração dos pais? Que haverá uma transformação no coração dos pais? Que haverá uma mudança de direção no coração dos pais? Que da mesma forma haverá uma mudança de direção no coração dos filhos? Que haverá uma transformação no coração dos filhos? E que eles retornarão e convergirão e retornarão para estar no centro da vontade de Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Irmãos, à medida que o coração dos pais vai se convertendo aos filhos e dos filhos aos pais, um grande avivamento começa a acontecer sobre a terra.
E as palavras de Malaquias, ela se assemelha às palavras do profeta Joel, e que Pedro, quando estava cheio do Espírito Santo, no dia que foi derramado o Espírito Santo ali, no dia de Pentecostes, ele vai e traz a lembrança, o que o profeta Joel havia falado. Eu quero ler Atos capítulo 2, versículo 16. Deus, aleluia. E eles profetizarão, amém? Eu quero que você observe que há uma semelhança desse grande avivamento que o profeta Joel deixou registrado, que Pedro traz a lembrança quando está cheio do Espírito Santo, com o que Malaquias está dizendo aqui nas suas últimas palavras, que o Senhor vai enviar Elias, ele vai enviar uma unção tão grande, num poder e numa autoridade tão grande, onde haverá uma conversão do coração dos pais aos filhos. Isso fala de um grande avivamento que vai vir sobre toda a terra. E nós estamos caminhando para esse avivamento. Amém, igreja? Aqui tem famílias reunidas, famílias representadas, que têm provado desse avivamento e sabe que o que Deus está fazendo é pequenininho diante da grandiosidade do que Ele vai realizar nos últimos dias. E os nossos olhos verão, porque eu quero estar presente. Senhor, eu quero ver o grande avivamento, eu quero viver, Senhor, esse grande avivamento, Senhor. Eu quero me alegrar em Ti, eu quero ser testemunha da Tua grandeza, do Teu poder e da Tua autoridade. Eu quero ser testemunha do que essa palavra diz, Senhor. Assim como Tu me levou a Israel e eu pude testemunhar com os meus olhos o que Tu está fazendo naquele lugar. E eu pude pisar naquele lugar e me alegrar em Ti. Eu quero, Senhor, provar desse avivamento. Eu quero viver esse avivamento nesses dias, aleluia. A profecia de Joel, relatada por Pedro, fala de um grande derramamento do Espírito Santo, de um grande avivamento que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. E nós estamos profetizando, nós estamos caminhando, nós estamos decretando, nós estamos declarando e nós estamos nos posicionando para viver isso. Amém? Essa igreja está se posicionando para isso. Eu tenho vivido isso aqui nessa casa. E eu sei que Deus vai fazer coisas maiores. A profecia de Malaquias fala que vai haver uma transmissão de unção profética na conversão, na reconciliação do coração dos pais aos filhos. Então, à medida que vai havendo a conversão, uma transmissão, uma bênção vai sendo liberada, amém? E um grande avivamento vai acontecendo. E sabe o que é que nós escolhemos? Senhor, nessa noite eu escolho a Tua bênção. Eu escolho receber essa unção e me mover nessa unção. Porque do contrário, o profeta Malaquias diz que ele vai ferir com desgraça e com maldição a terra. Mas nessa noite nós escolhemos a bênção, amém? Nós não queremos a maldição, nós escolhemos a bênção. Nós escolhemos nos posicionar, ouvir a Tua instrução, nos posicionar, receber a unção que está derramada sobre nós e avançar em preparar um caminho e um povo para o grande e terrível dia do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós escolhemos essa bênção porque os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, haverá trevas tão densas sobre a terra como nunca houve. Os profetas afirmam que as trevas no tempo do fim serão muito intensas. Haverá maior violência. Se nós estamos achando que ligar o jornal, ligar a televisão, a gente está vendo muito assassinato, muita violência, muita corrupção. Os profetas afirmam que nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, haverá um aumento maior de violência, um aumento maior de assassinato, um aumento maior de corrupção, assim como foi nos dias de Noé. E quem disse é o próprio Jesus. Os dias de Noé havia corrupção. Havia violência nos dias de Noé. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será os dias antes da minha volta. Haverá corrupção, assassinato, engano,
violência. Haverá uma total depravação imoral. Uma depravação imoral, sexual, como foi nos dias de Ló. Haverá uma maior depravação na área da imoralidade, como nunca se viu, como foi nos dias de Ló. Haverá um governo demoníaco, um governo injusto, um governo corrupto, como foi nos dias de Moisés no Egito. Um governo pesado sobre o povo, ao ponto do povo estar pedindo palha. Quando eu vejo aquela passagem do povo pedindo palha, e havia uma palavra de libertação, Moisés estava com uma palavra de libertação, e o povo, desde quando tu chegou aqui, o jugo sobre nós está maior. Ele tirou, agora a gente não tem mais nem palha, a gente agora tem que catar palha para queimar os tijolos dele. Havia uma palavra de libertação, havia uma palavra profética, e o povo foi lá para o faraó pedir palha. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos viver essa maldição. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos nessa noite no teu altar que nós somos livres, que há uma palavra profética sobre nós, que há unção derramada sobre nós, e nós vamos nos posicionar, e nós não seremos escravos de Faraó, Senhor, porque do jugo de Faraó tu já nos tirou, da mão de Faraó tu já nos tirou, o teu braço forte nos alcançou, a tua mão poderosa nos alcançou, com braço forte, mão estendida, tu nos resgatou das mãos de Satanás, dos seus demônios. Nós somos livres, Senhor. Nós não pediremos palha para Faraó, não, Senhor. Há uma unção sobre as nossas vidas, e nós vamos nos mover nela, Senhor. Nós vamos nos mover nela, nós vamos nos mover nessa verdade. Nós vamos nos mover na tua justiça, na tua palavra. Louvado seja o teu nome. Haverá um grande antissemitismo, como foi nos dias de Ramã, nos dias de Esther. Ramã se levantou para destruir todo o povo judeu. A palavra do Senhor diz em Zacarias que todas as nações, inclusive o Brasil, marcharão para destruir Israel e o povo judeu. Virá pelo céu, pela terra, pelas águas. Haverá um antissemitismo como nunca houve para destruir aquele povo. Mas a mesma palavra de Zacarias diz que quando isso acontecer, o Senhor virá. Os seus pés pisará o monte das oliveiras, amém? Ele virá. E os santos em glória estarão com ele, amém? Nós estaremos com ele, mas até lá vai haver um grande antissemitismo. E é possível, quem for em Israel, você vai subir para Israel, amém? Você vai ver Israel cercada de inimigo. O antissemitismo, você está aqui no muro orando e o adversário está por cima. Mas é possível ter paz no meio dos adversários. Isso é tremendo, Senhor. Isso é tremendo que o Senhor me fez ver e viver naquele lugar, Senhor. Eu te louvo e te exalto, Senhor. Há um grande antissemitismo, mas nós nos posicionaremos na unção, no poder e na autoridade que está sendo derramada sobre nós. Amém? Para pregoar, para amar esse povo, para orar por esse povo, para interceder por esse povo. E todos esses males estão conectados porque houve todo esse mal, violência, corrupção, imoralidade sexual, perversão, governo demoníaco, um governo injusto, o antissemitismo, tudo isso está tudo conectado porque houve uma ruptura no relacionamento entre pais e filhos. Amém? Tudo está na família. A família foi corrompida, houve uma corrupção, houve uma quebra de ruptura nas gerações. Pais e filhos foram contaminados. E quando há uma transmissão espiritual que é passada de pai para filho, e nessa transmissão, o comportamento pecaminoso do pai sobre os filhos, ele transmite uma herança espiritual mal. Uma herança espiritual negativa. E essa herança espiritual que é transferida se chama maldição, que nós chamamos tanto de maldição. Então, quando há esse rompimento entre pais e filhos, e os pais escolhem andar pelo caminho do pecado, pelo caminho que desagrada a Deus, o pecado deles vai ser visitado na próxima geração. Isso se chama maldição. Mas da mesma forma, no meio daqueles que houve essa quebra, que houve esse rompimento, que houve essa transmissão de maldição, da mesma forma há um povo que se posicionou no Senhor, que foi resgatado pelo Senhor, que tem escolhido andar em santidade. Amém?
Há um povo que se posicionou em santidade no seu tempo, para que possa transmitir para a próxima geração bênçãos e não mais maldição, amém? Esse é o povo que o Senhor chamou. O Senhor chamou uma geração que está se santificando, que está se separando no meio de toda corrupção, de toda imoralidade, de toda perversão, de tudo quanto é mal. Há um povo que está separado, que está santificado. E a geração desses que estão santificados carregarão a bênção do Senhor, amém? Há uma bênção que há derramado. Nós podemos ver isso, irmão. Se a gente olhar para as famílias que se posicionaram no Senhor, se nós olharmos para a vida do bispo e da bispa e dos seus filhos, da Tirza, da Mísia e do Gessé, que são referências para nós, eles escolheram se posicionar numa vida de santidade. E há uma transmissão sobre a vida dos filhos. Há uma bênção que está sendo derramada, canalizada sobre os filhos. E os filhos posicionados vão gerar filhos mais ainda abençoados. Os filhos da Tirza alcançarão níveis maiores ainda. Os filhos do Gessé alcançarão níveis maiores ainda. Os filhos da Mísia alcançam da evangelista Mísia, do evangelista Gessé, da evangelista Tirza, perdão. Todos eles alcançarão níveis maiores ainda, amém? Porque há uma unção derramada, há uma transmissão de bênção sendo derramada. E essa transmissão de bênção está sobre mim, sobre você. Se você se posicionar e se santificar, se você se separar, se você não mais se corromper, os seus filhos, sejam biológicos ou espirituais, eles serão gerados em bênção. E há uma transmissão de bênção derramada sobre eles, amém? É nisso que nós caminhamos aqui nessa casa, louvado seja o teu nome. A palavra do Senhor fala dessa transmissão hereditária, dessa transmissão espiritual, 2 vezes nos 10 mandamentos. Lá em Shemot, em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nós temos 2 transmissões, uma ruim e uma boa. A ruim qual é? Olha o que é que o Senhor diz. Êxodo 25, não te prostrarás diante deles, ele está dizendo para não ter deuses, tu não vais servir a outro Deus, porque eu, o Senhor, Deus, eu sou um Deus ciumento. E eu puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ele está dizendo que pune a iniquidade, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, se eu continuar pecando, as gerações até a 4ª geração vão ser visitadas por causa do meu pecado. Mas se eu escolho andar em santidade, ele é misericordioso até 1000 gerações. Amém? As gerações da evangelista Tirza vai ser 1000 gerações abençoadas. A geração da evangelista Mísia será 1000 gerações abençoadas. É bênção demais. A geração da evangelista Gessé será 1000 gerações abençoadas. Mas se posicionar em santidade. E qual é a boa, irmãos? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Qual é a transmissão boa que essa casa ensina? E eu louvo a Deus por fazer parte dessa casa, por fazer parte desse povo, que tem sido ensinado o princípio de honra nessa casa. Porque onde não há honra, igreja, não tem como avançar. Onde não há honra, há tristeza e angústia de alma. Onde não há honra, não há vida, há morte. Onde não há honra, mas aonde há honra, a bênção do Senhor está derramada. E eu tenho visto esse princípio vivido nesse lugar, e eu louvo a Deus por fazer parte dessa família. Uma transmissão espiritual boa, Êxodo 20, 12. Honra teu pai, honra tua mãe, a fim que tu venhas a ter uma vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Amém? A honra aqui não é só para pai biológico, não. Tem uns pais espirituais, não tem? Nessa casa tem líderes aqui. Pais espirituais, mães espirituais. Honrem sua liderança. Honrem porque tem bênção derramada sobre vocês. Amém? Honrem. Nós temos aprendido o princípio de honra aqui nessa casa. E eu tenho vivido, eu tenho provado da bênção do Senhor aqui nesse lugar. Louvado seja o teu nome. Conforme a profecia de Malaquias. A maldição do relacionamento negativo entre pais e filhos no fim dos tempos vai alcançar proporções epidêmicas tão grandes em todo o mundo.
Então, os que não se converterem, não houver arrependimento, então o nível de pecado, de corrupção, de mal, vai aumentar cada vez mais. Por isso, nós precisamos se separar, se santificar cada vez mais, para que nós possamos ser luz no meio dessas trevas, nos dias que antecedem a volta do Senhor. Nós temos promessas para as famílias e a chave para uma vida frutífera. Você tem promessa? Essa promessa aqui é para nós. É uma promessa para a família. Há uma chave. Há uma chave para uma vida frutífera. Há uma chave para uma família abençoada. Há uma chave para uma família próspera. Há uma chave para uma família que recebe essas bênçãos, essas transmissões que emanam do trono de Deus, que são canalizadas para aqueles que se posicionam no seu tempo. E a chave para uma vida frutífera, para uma vida saudável, para a geração de filhos, é aprender a quebrar essas maldições que foram passadas de pais para filhos. Irmã, como é que eu posso quebrar essas maldições? E a palavra-chave é confessando e liberando perdão. Confessando e liberando perdão. Confessando e liberando perdão. Quando o perdão é liberado, as maldições são quebradas. Elas são desfeitas. Amém? Confessando e liberando perdão. E não repetindo mais os erros dos pais. Não repetir mais os erros dele. Se posicionar. Aí, irmã, é só a gente liberar perdão e está tudo resolvido? Não, agora você liberou perdão. Agora você vai honrar aquela pessoa a quem você perdoou. E no momento que a gente passa a honrar, a bênção é derramada sobre você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Teve um dia que eu já tenho visto muitos testemunhos. Tem uns encontros com Deus dessa casa que é tremendo. Amém? O encontro é tremendo. O encontro é tremendo. E eu convido a você a fazer que não fez ainda o encontro com Deus. É tremendo. Eu já tenho ouvido muitos testemunhos do ano passado do que Deus tem feito no coração de filhos para os pais. A palavra diz que o processo começa pelos pais, mas ela também pode começar pelos filhos. E eu estou vendo filhos sendo restaurados e convertendo o coração dos filhos aos pais nessa casa. E esses dias o bispo chamou o evangelista João aqui na frente. E eu me alegrei, você dando aquele testemunho seu, quando você liberou perdão para o teu pai. Quando ele liberou perdão para o pai dele, e ele passou a honrar o pai dele, a bênção foi derramada sobre a vida dele. E ele pôde testemunhar nesse altar o que Deus tem feito na vida dele, não só na vida do ministério dele, na vida financeira, do que Deus tem realizado na vida dele. Eu vou te afirmar, evangelista João, que maiores coisas Deus vai fazer. Porque Deus vai te colocar em lugares altos para tu saber que é Ele que está fazendo, amém? Porque um dia tu se posicionou no teu tempo e tu liberou perdão. Ele confessou e liberou perdão. Eu tenho visto jovens nessa casa liberando perdão para os pais, liberando perdão para algo que aconteceu, liberando perdão e se posicionando no tempo, não cometendo mais os erros que os pais cometeram, e tem passado a honrar os seus pais. Eu quero dizer para você, jovem, que está aqui, os que estão ouvindo pela internet ou que venham ouvir, eu quero te afirmar que há uma bênção do Senhor a ser derramada sobre a tua vida. Quando há um posicionamento, quando você vira a chave, o perdão é liberado, cadeias são quebradas. Cadeias correntes são destruídas. São destruídas pelo poder do nome, que é sobre todo nome. Porque você só é capaz de liberar perdão, porque antes você foi perdoado. Porque antes o amor do Senhor encheu o teu coração de tal forma que você não pôde mais suportar. Você não suporta, ele constrange você. E esse amor te ensina a perdoar. Amém? Esse é Jesus, que nos perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E a bênção foi derramada e canalizada para as nossas vidas, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu é bom. O coração precisa ser convertido e inclinado. Converter o coração significa dar atenção, ouvir, se importar, tentar entender. E esse princípio de honra,
de honrar aquele, você libera perdão e você passa a honrar. Quem nos ensina esse princípio é o próprio Jesus, ele nos ensina através do Pai. As Escrituras nos ensinam o princípio de honra, que é uma bênção. João capítulo 14, versículo 28. Jesus, ele ensina o princípio de honra no relacionamento que ele tem entre o Pai e o Filho. O Pai diz que é maior que o Filho, mas ele dá toda a autoridade para o Filho. Honra teu Pai, não, Êxodo 22 não, João capítulo 14, 28. João 14, 28, bendito seja o teu nome. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas eu retorno para vocês. Se me amasseis, ficariam alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai, ele reconhece, o meu Pai é maior do que eu. Jesus, o Filho, dá toda a honra ao Pai. João 5, 22, olha o que o Pai faz. Quando o Filho honra o Pai dá toda a autoridade a ele. Vocês estão vendo o princípio de honra? Quando o perdão é liberado, quando a cura de filho para pai, de pai para filho. O pai ainda não entendeu, mas o filho entendeu e se posicionou. Eu quero te afirmar que é questão de dias. O coração do pai vai ser convertido, porque quem está nessa obra é o Senhor. Essa promessa foi dada pelo Senhor e quem cumpre ela é o Senhor. Eu sei que tem filhos aqui que têm orado pelos seus pais. Eu quero te dizer nessa noite, permaneça firme e inabalável. Porque se você já se posicionou, quando você menos esperar, Deus vai fazer uma coisa tão grandiosa na tua família. E tu vai se alegrar e exaltar. E esse altar vai ficar pequeno para os testemunhos que vão ser dados. De pais que correrão para os pés do Senhor. Amém? Porque os filhos se posicionaram no seu tempo. João 5, 22. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Continua. A fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 26. João 5, 26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, igualmente Ele outorgou, Ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. Outro versículo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Amém? O Filho honrou o Pai e disse, o meu Pai é maior do que eu. O Pai disse, Filho, eu te delego toda a autoridade. Amém? Há um princípio de honra. E esse princípio de honra está para as famílias. Onde os pais converterão o coração aos filhos e os filhos converterão aos pais. Se não for o pai, vai ser o filho, amém? Mas Deus está fazendo esta obra nesses dias, louvado seja o teu nome. Há promessa para as famílias e nós precisamos nos posicionar como João Batista se posicionou no seu tempo, na sua geração, profetizou, clamou por um avivamento, assim como Elias se posicionou na sua geração, profetizou e clamou por um avivamento. Nós precisamos tomar posse dessa promessa que está disponível para nós, como família, como filhos e pais aqui presentes, amém? Tomar posse dessa autoridade profética que está sobre nós, dessa unção profética, desse poder, dessa autoridade, para nós nos prepararmos para o grande e terrível dia do Senhor. E essa preparação, ela começa primeiramente dentro de mim. Eu preciso estar restaurado para que eu possa ser um restaurador de vidas, amém? Eu preciso estar restaurado. Ainda que meu pai e minha mãe ainda não tenham sido, eu tenho que me posicionar, porque através de mim a minha casa vai vir, amém? A minha casa vai ser restaurada também. É uma profecia de mão dupla, começa pelos pais, mas continua nos filhos. Por isso, se os pais não se posicionar, os filhos se posicionam, e eu louvo por essa casa, porque eu tenho visto filhos posicionados nessa casa. Eu sei que muitos não vieram hoje. Tem dias que está cheio de filhos aqui. E quando eu vejo aqueles meninos derramados, debruçados aqui, buscando a face do Senhor, se posicionando no seu tempo. Irmãos, há uma alegria no coração de ver essas profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque há um povo que está se posicionando e preparando a geração para os dias da vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Se a geração dos pais converteu o seu coração para a geração dos filhos, então todas as outras coisas poderão ser curadas. Amém? À medida que um coração de um pai é convertido ao filho, há liberação de perdão, há um posicionamento, há um retorno, uma mudança de vida.
começa a haver cura em todas as áreas da família. Da mesma forma, o filho, quando se posiciona, começa a ser liberado cura. Então, há uma liberação profética de unção e de cura nesses dias, para aqueles que se posicionarem no seu tempo. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu estou vivendo isso e eu quero continuar vivendo isso, do que está sendo liberado sobre nós. Se os pais se converterem, o coração dos filhos vai corresponder e vai se converter também. E eu digo mais, se os filhos se converterem, o coração dos pais vai se constranger e vai ser convertido também. Você crê nisso? Eu creio, igreja. Eu creio nisso. Há uma promessa para a família. Há uma promessa. Coração de pais e filhos retornando, fazendo o caminho de volta, fazendo um retorno. Porque estamos retornando para a casa do Pai. Louvado seja teu nome. O coração do pai deve desejar criar um ambiente saudável e seguro para os filhos, para que eles se alegrem. A partir do momento que eu me posiciono e que há uma conversão verdadeira na minha vida, o meu desejo agora é preparar um ambiente seguro para a próxima geração, para os próximos. Por isso a liderança dessa casa tem se posicionado. Eu louvo a Deus por cada líder dessa casa. Eu louvo a Deus por esse ministério que tem levantado líderes, homens e mulheres, para se posicionar no seu tempo, para preparar ambientes seguros, para preparar. Eu vejo líderes ajudando os seus discípulos. Eu vejo o bispo dando testemunho aqui de líderes ajudando os seus discípulos. Como eu vi o bispo dando testemunho do Jessé, ajudando o João. Como o bispo já deu o exemplo da ajuda que está dando na parte de direcionamento para fazer faculdade. Irmãos, isso é uma liderança que tem caminhado na unção, na força, no poder e na autoridade que está derramado proféticamente sobre nós, amém? De preparar um ambiente seguro, de avançar, de direcionar, porque há um coração convertido, há uma mudança de vida, louvado seja o teu nome, e aquele que escolheu mudar de vida, ele quer preparar o ambiente para que todos que estiverem ao seu redor também mudem de vida. Isso é tremendo, isso é avivamento, igreja. E esse avivamento, ainda que os teus olhos achem que é pequeno, eu quero te dizer que para Deus é grandioso. É grandioso o que Ele está fazendo nas famílias, aleluia. Os filhos devem vencer a enxurrada de mentira. Jovens que têm se posicionado nesses dias, vençam a enxurrada de mentira que vem na sua mente. Você não pode, você não consegue. A nossa bispa tem profetizado aqui, repreendido o espírito de medo, repreendido os ataques da mente. Ela tem profetizado porque ela quer preparar um ambiente para esses filhos poderem avançar na força e no poder e na unção que está liberada sobre nós. Amém? Tem que vencer, os filhos têm que vencer a mentira, vencer a ira, vencer o desrespeito que o mundo ensina. Precisa se posicionar com atitude de honra, de respeito, de sair do caminho da rebeldia. Não tem lugar mais para rebeldia, aqueles que escolheram fazer a conversão de volta, amém? Coração de filhos convertido aos pais, não tem lugar mais para rebeldia, não tem lugar mais para teimosia, porque você escolheu a bênção e não a maldição. Então tem que vencer isso. Porque o adversário vai tentar, mas nós escolhemos vencer tudo isso, amém? Vencer a mentira, vencer a ira, vencer a rebelião, vencer e avançar. Porque nos que nós nos posicionarmos, os pais se constrangerão e eles retornarão. Eles retornarão para o Pai. Haverá conversão do coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Aleluia. E isso vai requerer de nós. Eu estou vendo jovens convertendo-se o coração dos filhos aos pais. Requer de você, jovens, integridade, humildade, obediência e amor. E os pais que estão nessa casa, que fizeram o caminho de volta, requer de você humildade, integridade, obediência e amor. Amém? Continue, se mantenha firme, não ceda. Não ceda às coisas do mundo, não ceda às investidas de Satanás. Se posicione nesses dias, porque é uma unção derramada sobre a tua vida. Há uma bênção canalizada sobre a sua vida. Não troque a bênção pela maldição. Não permita que seja ferido com maldição, mas com a bênção do Senhor. A profecia de Malaquias é uma palavra vital e urgente para o nosso tempo. Não haverá restauração de todas as coisas, se não houver a reconciliação de pais aos filhos e de filhos aos pais. Porque
o nosso Deus, Ele é Pai. E Ele ama a família. E o que Deus mais quer nesses dias, o nosso Pai mais quer nesses dias, é ver a família restaurada, amém? Filhos totalmente reconectados, totalmente ligados, totalmente relacionados com seus pais. Pais totalmente transformados, ligados, convertidos aos filhos. Para que a bênção do Senhor repouse, para que o grande avivamento venha e Jesus estabeleça o seu reino para todo sempre, amém? É necessário, devemos lembrar, como disse a palavra do Senhor nos 3 últimos versículos de Malaquias, lembrar da instrução do Senhor significa se posicionar na sua palavra, na sua verdade, tomar posse da unção que está sobre nós, amém? E fazer o caminho de volta, converter o nosso coração, filhos aos pais e pais aos filhos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós estamos para viver e provar o maior avivamento dos últimos dias. Eu quero terminar aqui com umas palavras do Asher. Asher Entrata é um judeu messiânico, mora em Israel, e tem um dos livros dele que eu gosto muito, e tem umas palavras que ele disse, uma passagem do livro, até anotei aqui, tudo que sobe, desce. Aí ele descreve, quando a honra sobe, a bênção desce. Quando as doações, as ofertas sobem, a provisão desce. Quando a oração e o louvor sobe, o poder e a glória desce. Amém? Então, se essa igreja compreender o tempo profético que nós estamos vivendo, e nós nos posicionarmos, e essa casa subir como aroma de cheiro suave, agradável às narinas do Senhor dos Exércitos, eu quero afirmar que a bênção do Senhor vai ser derramada, que um grande avivamento vai acontecer, amém? Que haverá cura, que haverá libertação, que cadeias serão quebradas, serão destruídas, que nós vamos viver dias maravilhosos, intensos sobre essa terra, na força, no poder, na autoridade, que está liberado sobre nós, que veio sobre Elias, que veio sobre João, e que está liberado sobre nossas vidas, sobre nossas casas e sobre nossas famílias, amém?